Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do trabalho que seria feito presencialmente caso não houvesse a pandemia, né? Todos os semestres na disciplina da Rosângela de Ecologia Agrícola, na parte prática, nós vamos a campo, nós coletamos materiais, nós triamos esses materiais e tudo isso para poder chegar a algumas conclusões que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Então, esse vídeo ele vai ser extremamente importante para que vocês o utilizem para poder descrever metodologia, para pegar algumas referências um pouco diferentes, ok? Então vamos lá. Então, o tema da aula de hoje é experimentos sobre biodiversidade e eu vou falar aqui para vocês o objetivo, hipótese e metodologia. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar são alguns conceitos que foram passados em aulas anteriores, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Então, você tem que lembrar um pouquinho sobre riqueza, que é o conjunto de espécies, o número de espécies, né, numa determinada área. Abundância, que seria o número de indivíduos de uma mesma espécie. Composição, que seria o tipo, né, das espécies que estão numa determinada área. A estrutura, equitatividade, indivíduos, populações, comunidades, tudo isso você vai utilizar para poder descrever o teu relatório, né? Lembrando que parte desses conceitos você pode colocar na introdução do seu trabalho, tá? E também relembrando também algumas aulas anteriores, essa questão da introdução, lembrem que ela é escrita por último, tá? Primeiro você coloca o objetivo, depois você vem com a hipótese, depois da hipótese você vem com a metodologia, depois da metodologia resultados, depois discussão, depois você faz a introdução. Porque a introdução, na verdade, se você escrever de um jeito e os seus resultados de discussão ficar de outro, totalmente distinto, o seu trabalho fica um pouco sem nexo, tá? Então, é altamente recomendável que você deixe para fazer essa parte da introdução em último momento. É extremamente necessário que vocês se lembrem de algumas aulas que a gente utilizou, alguns programas. Né? As principais ferramentas que nós utilizamos foi o PAST, o Estimates. A outra professora, Lívia, ensinou vocês a fazer alguns índices de diversidade utilizando o próprio Excel. Então, tudo isso vocês têm que ter conhecimento mais aprofundado. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem nos vídeos para que vocês possam refazer as análises, uma vez que as planilhas para vocês desenvolverem esse relatório elas já estão disponíveis no campus virtual, tá? E aí é só lá buscar lá a planilha específica da sua turma. Se não me falha a memória, a cada 2 turmas tem uma planilha, portanto não vai ter como vocês compartilharem muito esse conhecimento ou compartilhar aí as análises, porque se eu sou da turma 1A e o meu colega da turma 1E, acaba que os resultados vão ser diferentes, os clusters vão ser diferentes, tudo vai ser diferente. Então é necessário que cada um saiba bem essa parte do conteúdo e aí vocês consigam desenvolver com tranquilidade tudo aquilo que está sendo pedido. Então as principais ferramentas são os 2 softwares que nós estamos solicitando, que é o PAST e o Estimates. Saber também o que são os índices de diversidade, como comparar eles e como analisar. Lembrando que os índices de diversidade, pessoal, índice de Shannon, dá para você comparar onde você está desenvolvendo o mesmo trabalho, igual a gente vai fazer aqui. Vou colocar 4 pitfalls em um eucaliptal, vou colocar 4 pitfalls numa pastagem, já que o esforço é igual, opa, dá para comparar com o índice de Shannon. Mas não dá para comparar, isso eu estou comentando porque relatórios passados o pessoal comparou o índice de Shannon desse trabalho com o índice de Shannon de algum outro lugar, lá na Caatinga, por exemplo. Não tem nada a ver. Metodologia distinta, esforços distintos, então isso tudo influencia nesse índice e, portanto, eles não são comparáveis quando são de áreas diferentes, esforços diferentes, tudo diferente. Então, quando você tem mesmo esforço, você está desenvolvendo isso com a mesma metodologia, com o mesmo delineamento amostral, aí dá para você comparar. E a análise vocês, inclusive, já fizeram algo, treinaram um pouco na atividade 1 que a gente pediu há tempos atrás. Então, o trabalho, ele tem, eu já vou passar para vocês o objetivo geral e específico, né?
vocês vão ter esse início de trabalho, ele vai ser basicamente uma cópia, vocês vão pegar esses objetivos e colocar no relatório, depois vocês vão colocar lá as hipóteses, tá? E o objetivo geral é comparar a diversidade de macroinvertebrados em diferentes áreas da Universidade Federal de Lavras. Aí a gente vai pegar um cafezal, vai pegar eucaliptal, pastagem e mata, tá? Os objetivos específicos são avaliar a semelhança entre as áreas, né, para saber se existe alguma similaridade da composição desses macroinvertebrados e identificar as espécies que são exclusivas, raras, dominantes e por aí vai. Essa parte de identificar espécies exclusivas, raras e dominantes, isso é por meio de uma análise mais bruta mesmo da nossa base de dados, tá? Porque se você tiver um indivíduo que acontece só na pastagem, ele vai ser uma espécie exclusiva. Se eu tiver, por exemplo, uma abundância muito grande de uma determinada espécie no eucaliptal e sei lá, no cafezal também, dá para você fazer uma discussão em cima disso, comparar os diferentes ambientes, né? Então aí você vai, outro objetivo específico é identificar espécies exclusivas raras e dominantes na área de estudo. Quais são as hipóteses, pessoal? Isso aqui a gente vai deixar na forma de pergunta para facilitar para vocês. Se lembrem que as hipóteses, né, o H0, o HA, que seria hipótese alternativa, que pode ser 1, 2, 3, quantas vocês precisarem, elas, na verdade, são as respostas para a pergunta que foi proposta. E a pergunta é o objetivo. Aqui nós estamos colocando algumas perguntas acessórias para que auxilie vocês na construção dessas hipóteses. Então, por exemplo, as áreas, a diversidade, a abundância, a riqueza, a equitabilidade, elas são iguais para o cafezal, para o eucaliptal, pastagem e a outra área que eu não estou lembrando aqui agora, são iguais? Elas são diferentes? Qual que é a área que é mais rica e mais abundante? Houve suficiência amostral? Isso aí dá para vocês perceberem utilizando os estimadores de riqueza que a gente treinou há um tempo atrás. Será que a curva do meu coletor ela vai estabilizar ou ela vai ficar no ascendente o tempo todo? Existe exclusividade de espécies? Então, ao construir as respostas dessas perguntas, vocês já estão fazendo as hipóteses e aí você já vai colocando isso lá no teu relatório. Uma forma de você apresentar isso, eu particularmente as hipóteses de todos os artigos científicos que eu escrevo, eu já coloco logo depois dos objetivos. O objetivo é comparar 4 áreas da UFLA. Aí logo depois coloca assim, aqui hipotetiza-se que a área de mata tenha uma diversidade maior do que as demais áreas, por exemplo. Então, assim, é algo contínuo. Mas se vocês quiserem também separar em tópicos, pode colocar lá o objetivo geral, objetivo específico, hipóteses. Aí nas hipóteses você pode colocar o H0, H1, H2, tanto faz, tá? Isso fica a critério de vocês. Metodologia. Então, olha só, pessoal, essa figura eu peguei da apresentação da professora da prática do semestre passado, a professora Érica, e aqui a gente são as áreas onde a coleta normalmente acontecia. Então aqui, ó, a parte de floresta, a gente pegava essa área que fica atrás da reitoria ali, onde tem umas áreas boas para a gente fazer uma caminhada. Inclusive, na parte mais inferior aqui, ó, é a parte das lagoas. Quem gosta de caminhar, né? Eu várias vezes já fiz esse caminho. E aí, quando você termina ele, você sai perto aqui na medicina veterinária. Então, o início, a coleta seria feita na floresta, atrás da reitoria. A pastagem é o limite entre a universidade e os bairros aqui de Lavras, né? Dentro daquela trilha das lagoas. O eucaliptal é feito lá no final, quase na saída do campus também. E aqui o cafezal na parte mais superior, ok? Então, são essas 4 áreas que a gente utilizaria para fazer o nosso trabalho. Mas lembrem-se que, na hora que vocês forem escrever o relatório, vocês têm que colocar lá que o trabalho ele foi desenvolvido na Universidade Federal de Lavras. A Lavras tem um clima que é CWA, e isso de acordo com a classificação de Köppen.
precipitação média, X, umidade relativa, Y. Esses dados vocês podem obter aí alguns artigos eles apresentam, tem estação climática dentro da universidade que apresenta esses dados de forma virtual, dá para vocês pegarem também em alguns sites. Então, depois que você descreveu a cidade, você vem para o campus. O campus ele tem X metros, ele é dividido em tantas áreas, essas áreas apresentam as 4 principais onde nós vamos fazer a coleta. E aí, quando você for falar da floresta, você já pode fazer a descrição da floresta, que é formada por indivíduos arbóreos de mais ou menos 15 metros de altura, com um elevado número de epífitas. A pastagem, vocês podem colocar lá que é uma área aberta, sem nenhum tipo de indivíduos arbóreos, com predominância de braquiária. No eucaliptal, vocês podem colocar que existe uma monodominância aí de eucaliptos, se não me falha a memória, eucaliptos grandes, com espaçamento, sem subbosque. E o cafezal você pode fazer a descrição similar. Então, assim, é sempre importante vocês deixarem bem detalhado o teu trabalho, porque é na metodologia que quem for ler o relatório vai entender como é que foi feito o trabalho. Depois que eles entenderem esse trabalho, eles podem tentar replicar em outra área, tá? E aí é extremamente importante que fique bem descrito nos seus mínimos detalhes. Então, essas são as 4 áreas, ok? A coleta ela é feita por meio de armadilhas de queda, o que a gente chama em inglês de pitfalls, né? Esses pitfalls, eles são potinhos de 1 litro em média, ou até menores um pouco, que a gente usa uma cavadeira para poder colocar ele no solo. Eu não tinha foto dos meus pitfalls, porque quando eu trabalhei com pequenos mamíferos terrestres, o meu pitfall ele tinha 75 litros, eram baldes grandes, né? Mas aqui, como a gente está trabalhando com macroinvertebrado, a gente faz, né, esses buraquinhos menores, às vezes uma porrada mesmo com a cavadeira já é o suficiente para você colocar, e aí você toma o cuidado de deixar a lateral dele muito bem retinha, né, para que os insetos, os invertebrados, os artrópodes de uma forma geral, eles não encontrem nenhum tipo de obstáculo para poder cair nesse pitfall. E aí, alguns pitfalls o pessoal já deixa a tampinha escondida, né, para você puxar esse volume, fechar e já levar para o laboratório. E outros têm o hábito de colocar uma proteção contra a chuva, uma proteção contra o sol, porque quando o sol bate, às vezes ilumina alguma região do pote, e isso pode alertar esses insetos e pode servir como se fosse algo que vai levar eles de encontro ou não, ou pode ter essa função oposta de repulsar esses animais em relação ao pitfall. Dentro do pitfall, a gente coloca uma solução de água com detergente e sal. Mas por que isso, pessoal? A água seria como se fosse uma armadilha mesmo, o detergente sobre a água quebra a tensão superficial, então se for um inseto muito, muito levinho, que tem essa tendência até fugir um pouco, conseguir flutuar um pouco sobre a água, esse detergente ele quebra essa tensão, ele afunda e aí ele vai ser coletado, e o sal ajuda na conservação desses materiais, tá? O esforço amostral, o esforço de coleta, seria 48 horas. Vamos supor, a gente sairia durante a nossa aula numa sexta-feira de tarde, iríamos nas 4 áreas, colocaríamos todos os pitfalls, e aí a gente voltaria na segunda-feira para poder coletar esse material para que nos dias das aulas práticas a gente pudesse fazer a triagem. Normalmente a gente sempre coloca 4 pitfalls por área, tá? 4 pitfalls na floresta, 4 no eucaliptal, 4 no café e 4 no pasto. Não é um esforço muito grande, é algo relativamente simples de ser feito e, assim, só a título de conhecimento mesmo, quando a gente vai fazer trabalhos de invertebrados, normalmente a gente coloca 4 conjuntos de pitfalls ou 4 transectos em 4 eucaliptais diferentes, em 4 florestas diferentes. Por que o número 4? 3 você já tem, do ponto de vista matemático, máximo, mínimo, média, você tem como construir isso daí. Mas quando você coloca dentro de uma curva, por exemplo, aquela curva do coletor, a curva de acúmulo de espécies, igual a gente conversou em outras aulas, você teria 3 pontos só
você teria basicamente duas retas, o que para a gente não é tão recomendável. 4, você já tem o início da construção de uma curva, tá? E aí, 4 seria o número mínimo que a gente recomendaria para desenvolver qualquer trabalho ecológico. Porém, se você tiver um número muito maior, é muito melhor. Né? Basicamente, o número de amostras, quanto maior as amostras, maior a confiabilidade do teu trabalho. Né? No caso do meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com, acho que foi 7 amostras por área, e eu tinha 5 áreas, não faz memória. E já no doutorado eu já trabalhei com 24 amostras, então eu aumentei muito mais a minha capacidade de discussão em cima daquilo que eu estava pretendendo. Como é que foram colocados esses pitfalls? Basicamente, eles foram colocados em transectos. A gente toma o cuidado de dar 10 metros de distância da borda, tá? E aí tem o limite dessa unidade amostral, da floresta, por exemplo. Começou a floresta, estica a trena, deu 10 metros, ali a gente coloca o primeiro pitfall. Esticou a trena de novo, 10 metros, segundo pitfall. 10 metros, terceiro, quarto. Acabou? Ótimo. Deixou tudo montadinho, a gente vai para outra área. E aí, assim, nós temos 4 transectos, uma em cada área, com distanciamento de 10 metros da borda, sendo que a distância entre o pitfall e outro é mais ou menos 10 metros. Lembrando que essa padronização, pessoal, é para esse trabalho especial. Normalmente, para trabalhos em campo, em artigos científicos, o pessoal aumenta ainda muito mais a distância de um pitfall para outro. Eu já cheguei a fazer uma coleta uma vez no Itatiaia, junto com o pessoal que trabalha com rola bosta lá na ecologia. Eles faziam distância de 50, 100 metros de um pitfall para outro. Tá? E essa padronização é para esse trabalho especial. E aí, na hora de descrever, lá no delineamento amostral, dentro da metodologia, foi confeccionado, foi montado um transecto com 10 metros entre os pitfalls. O distanciamento mínimo da margem do fragmento, ou do eucaliptal, ou da fisionomia, foi de 10 metros. E aí vocês descrevem de acordo com o que vocês acharem necessário, ok? 48 horas depois, na segunda-feira, a gente vai para o campo, tira aquele potinho, né? Pega aquilo, passa numa peneira para você pegar todos os invertebrados, né? E aí esse material você vira dentro de um outro pote e contém álcool 70, né? Lembrando que álcool 70 é antimicrobiano, ele ajuda na conservação desses invertebrados. E aí guardou, sempre observando, né? O máximo de material que tiver é aquilo que você vai peneirar e aquilo que você vai guardar o material para você levar para o laboratório para fazer a triagem. Professor, mas e se cair um ou outro? Não, a gente tem que tomar cuidado, sempre ter todos os indivíduos que foram capturados. Passou na peneira, colocou nesse pote que a gente vai levar para o laboratório, que tem a tampa de preferência. Dentro desse pote vai ter um álcool 70. A gente vai pegar todos os potinhos, né, todos os pitfalls, as armadilhas de queda em todas as fisionomias, e depois vai para o laboratório para fazer a triagem. Essa triagem normalmente acontece com essa lupa microscópica ou lupa estereoscópica, aonde isso vai aumentar 10, 50, 100 vezes esse material que a gente tem o costume de estudar sempre ou em cubas de plástico ou em placas de Petri, como está aqui, ó. E aí aqui, nesse caso, a gente divide a placa de Petri em área para a gente poder ir separando os indivíduos. Na verdade, a gente faz uma morfotipagem. Tanto que vocês vão ver que na análise de dados, na base de dados, o pessoal separa tudo aquilo que é parecido com formiga, tudo aquilo que é parecido com barata, tudo aquilo que parece com besouro. E como o nosso objetivo não é chegar em níveis taxonômicos, em categorias taxonômicas muito próximas à espécie, a gente só faz essa morfotipagem, de forma que vocês entendam como é que funciona essa questão da biodiversidade. Então, depois dessa triagem do estereoscópio, a gente vai fazer a construção da planilha, que é uma planilha simples, vocês vão receber essa planilha pronta, tá? E aí, lembrando, vocês não vão utilizar cada pitfall como amostra. Vocês vão agrupar os 4 pitfalls em um só, porque essa vai ser a única amostra de vocês, ok? Então aqui vocês vão ter algo parecido com isso, ó. Mata pote 1 ou
os 4 potes em conjunto, espécie 1, número de indivíduos. Eucalipto, pote 2, espécie 2, 1 indivíduo, e por aí vai. A planilha vai ficar mais ou menos parecida com isso, tá, pessoal? Para a metodologia, nós estamos solicitando que vocês desenvolvam as análises de similaridade usando Jakarta, usando PAST, que é aquele programinha que vocês já utilizaram em outras aulas. Vocês vão fazer para a gente um cluster de similaridade, lembrando que junto com o cluster tem que vir também aquela tabelinha com os valores das distâncias dessa similaridade entre as diferentes áreas. Vocês vão fazer os índices de riqueza, né, de Magalhães e Shannon, que foi explicado pela professora Lívia. A parte de espécies exclusivas, raras ou dominantes vai ser por meio de uma análise bruta da base de dados. Tá? Vocês vão olhar a planilha, ver aquilo que acontece só no campo, só na floresta, e vai fazer essa descrição, né, da metodologia. E aí, se vocês acharem pertinentes, vocês podem falar alguma coisa relacionada à riqueza e outras informações. Aí, pessoal, o que é isso? Esse aqui é uma das planilhas que a gente está mandando para vocês. Não lembro se é da turma 1A, se é da turma 1C, não lembro. Mas aqui eu estou querendo demonstrar como é que vocês vão fazer as análises. Porque aqui ó, eu tenho aqui ó, Pitfall 1, Pitfall 2, Pitfall 3, Pitfall 4 da mata. 1, 2, 3 e 4 do eucalipto, 1, 2, 3 e 4 do café e 1, 2, 3 e 4 da pastagem. Ah, professor, o senhor comentou que nós vamos ter que agrupar os 4 pitfalls em um só. É isso que essa figura está falando aqui, ó, esse quadradão aqui. Ó. Basicamente, vocês podem abrir uma nova coluna aqui no Excel, utilizar aquela ferramenta de soma e somar tudo isso aqui numa coluna simples, tá? Porque aí vocês vão ter a mata, porque aqui, no caso, a formiga pequena, eu tenho 1 com 4, 5, com 5, 6. Mais um 6. Então aqui eu vou ter basicamente 6 indivíduos da formiga pequena. Então nessa coluna a mais aqui, vocês vão colocar aqui o número 6. E aí vão fazer isso para todos. Tá? Lembrando que no Excel você tem várias funções que facilitam esse trabalho para você, né? Quem não tem essa habilidade no Excel vai ter que fazer manualmente. Pegar lá a calculadorinha, jogou na coluna. E aí vocês vão ter basicamente 4 colunas. Uma coluna de mata, uma coluna de eucalipto, uma coluna de café e uma coluna de pastagem. Essa base de dados que você vai colocar lá no PAST para poder rodar as análises, ok? E esses aqui, pessoal, que estão com círculo, é para demonstrar, por exemplo, a questão da raridade das espécies exclusivas. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, cadê o mouse aqui? Eu tenho a barata que apareceu 3 vezes aqui no eucalipto, mas não apareceu em nenhum outro. Ou seja, a barata é uma espécie exclusiva para eucalipto. Aqui, por exemplo, ó, eu acho que é o ácaro, é isso mesmo. Ó, o ácaro ele não apareceu em nenhuma outra fisionomia, ele apareceu somente na pastagem, uma espécie exclusiva da pastagem. Então, assim, procurem isso com um cuidado um pouco maior. Achou as espécies exclusivas, colocam no resultado, depois vocês vão lá fazer uma discussão lá. Ó. A barata é um ambiente onde você tem uma grande deposição de matéria orgânica diante da... Enfim, arranje uma discussão de acordo com aquilo que vocês acham pertinente e fala. Por isso que a barata ela é exclusiva do eucalipto. Ponto, pronto, acabou. Tá? A discussão está feita. E aí vocês vão fazer a discussão baseada naquilo que a gente pediu. Similaridade, índices de riqueza, raridade, exclusividade ou dominância das espécies. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, não, acabou. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar um e-mail, podem mandar mensagens para a professora Lívia também, pode mandar mensagens pelo campus virtual, e a gente está disponível sempre que vocês precisarem. Beleza, pessoal? Forte abraço para todos e bom trabalho. Lembrando que vocês têm até o final desse mês agora para poder terminar. Esse mês seria o mês de novembro. E no meio desse mês nós vamos fazer uma atividade muito mais simples relacionada com competição e algumas características de como vocês vão apresentar esse relatório. E aí vai ser bem mais simples, coisas que vocês vão fazer assim numa tarde bem rápida. Tá? Esse aqui é um pouco mais demorado, porque ele vale mais pontos, ok? Forte abraço a todos, pessoal, e até mais.